Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar de trânsito. Mais exatamente, o nosso foco será os acidentes de trânsito. Em 2023, Porto Alegre registrou o maior número de acidentes de trânsito dos últimos 5 anos. Por aqui vamos tentar entender as principais causas e também o que fazer para evitar possíveis tragédias pelas ruas da capital gaúcha. Então, para falar sobre esse assunto, recebemos hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, o Felipe Grisa. Ele que é economista, pesquisador e analista do Detran RS. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Também participa da nossa edição o Carlos Pires, diretor de educação da EPTC, a empresa pública de transporte e circulação, que vai poder nos trazer esse recorte no âmbito municipal aqui sobre os acidentes de trânsito na nossa Porto Alegre. Então, Carlos, bem-vindo também ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversarmos e tentarmos dirimir alguns números e algumas dúvidas que as pessoas têm e principalmente fazer a orientação para que esse número anualmente seja reduzido. Importante, além dos dados, claro que traremos, vamos falar bastante sobre as dicas de prevenção e também sobre como evitar os acidentes aqui na nossa cidade e, claro, todo o trânsito nacional. Para a gente começar, eu quero perguntar então para o Carlos, depois de um período de menor circulação de veículos ao longo do início da pandemia, a gente teve uma retomada, um aumento no número de acidentes de trânsito aqui em Porto Alegre. Isso já era esperado pela EPTC, passado esse momento de diminuição na circulação de carros, de veículos aqui no município, ou esse aumento foi acima do esperado nessa retomada, Carlos? Bom, na verdade, a gente trabalha sempre para que esse número seja o menor número possível, né? É óbvio que nós não estamos nada satisfeitos com esse número, tá? E trabalhamos diariamente para que esse número seja reduzido. São vários projetos e vários processos que a gente tem interno na EPTC, para fazer com que isso seja substancialmente diminuído o número de acidentes. Claro que tem algumas causas nesses acidentes, que é exatamente isso que a gente vai conversar agora, que adiante aqui a gente pode dispor e até mesmo passar algumas orientações para que esses números realmente a gente consiga reduzir anualmente, assim como a gente vem conseguindo há muitos anos já reduzir o número de acidentes com óbitos. É óbvio que se isso não nos satisfaz reduzir somente o número de óbitos, nós queremos reduzir todo tipo de acidente que tem na cidade. Outra coisa que a gente também tem que chamar atenção, nós estamos recebendo agora, há alguns meses, um modal novo na cidade, que é o patinete, que é um modal que está nos preocupando muito, tá? Nós estamos trabalhando muito forte com as empresas que têm esse trabalho, que fazem esse serviço, que é para a gente conseguir fazer com que esse número, assim como o modal das bicicletas, não seja um número que cause ainda mais acidentes. Tem algumas coisas que a gente tem que acertar na área do patinete, por exemplo. Uma coisa que é banal, ele é um equipamento único, ou seja, é para uma única pessoa andar. Se vocês forem na orla hoje, tu vai ver que a grande maioria está andando em dois. Entende? O que causa isso? Aumenta o risco. Entende? Então, são vários modais na cidade que a gente trabalha diariamente para fazer com que esses números realmente baixem. A gente vê que o trânsito não são apenas os veículos, né? Diversos outros modais e os pedestres também estão inseridos nesse cenário. Principalmente, né? Que é a parte mais fraca do elo, né? É o pedestre. Então a gente tem o Carlos aqui para nos trazer os dados e as informações no âmbito municipal e também o Felipe aqui como representante do Detran RS para falar um pouco dos dados estaduais. A gente tem alguns números, Felipe, sobre os dados nacionais, né? A nível Brasil, a gente tem, conforme pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, um braço da Organização Mundial de Saúde, que o trânsito mata uma pessoa a cada 15 minutos no território nacional. Como é que vocês do Detran enxergam esse cenário? O Brasil ele é muito amplo, né? O Brasil é um país continental, então cada estado tem uma política diferente a respeito do trânsito e entre outras coisas, né? Mas a grande questão, me parece, aqui, quando a gente fala em âmbito Brasil, é realmente ter uma política nacional, que existe a política nacional de trânsito, a Penatrans, né? Ele tem como uma meta atingir 7,83 mortos a cada 100 mil no Brasil até 2028.
esse dado está em torno de 15 hoje. Então, nós temos que baixar de 15 para 83, desculpa. E esse dado é muito importante, por causa que nós temos estados que divergem muito, né? Nós temos os estados do Nordeste, que estão um pouco mais longe dessa meta, e nós temos o Rio Grande do Sul, que está na média de 13. Né? Então, ainda o nosso estado tem muito a avançar. O que é interessante é que Porto Alegre, todos os municípios do Brasil acima de 900 mil habitantes, Porto Alegre foi o único município desses 900 acima que tem abaixo desses 7,83%. Até fazendo um dado, né? Eu tive, na época que eu era membro do Denatran, eu tive a satisfação de assinar por Porto Alegre lá em 2011, quando a gente criou a década. Eu fui o representante do município que assinei o compromisso de reduzir naqueles primeiros 10 anos, né, que agora foi renovado até 2030. Sim, e Porto Alegre... E foi atingido, então. Nós conseguimos. Porto Alegre foi a única capital brasileira que conseguiu atingir. A única capital? A única capital brasileira. E em números reais, né? Em números reais. Isso tudo até porque isso tudo foi... o próprio Detran, enfim, na época Denatran, agora Senatran, né, tem todos os dados e a gente realmente conseguiu baixar os 50%, que hoje é o que a gente está novamente trabalhando para chegar lá em 2030, reduzir mais 50%, e nós, no número de óbitos, a gente tem baixado, todos os anos baixado o número de óbitos. E a gente tem certeza que vai chegar lá em 2030 com esse número atingido novamente. Mas isso é só um detalhe. Nosso detalhe maior é reduzir todos os tipos de acidentes. Principalmente, como ele mesmo comentou, a gente tem um trabalho muito forte junto ao Detran, junto ao Sindimotos, ao Sindservice, que é o sindicato das empresas de motoboys, para fazer reduzir o número de óbito com motociclistas, tá? Que é um número muito grande, extraordinariamente grande, tá? Que ainda temos de óbito de motociclistas. E isso vai cursos, preparação, e principalmente que o motociclista consiga fazer com que aquela placa dele seja registrada como motofrete e não como hoje, como ele mesmo disse, a partir da pandemia, qualquer um comprou uma motinho, botou um baú atrás e eu sou motoboy. Exatamente. Isso a gente está trabalhando muito forte, não só nós, como Detran, Senatran, Sindicfc, Senach, todos os entes envolvidos com esse modal, trabalhando muito forte para que a gente consiga reduzir esse número, que é muito grande ainda, de acidentes, tanto acidente com óbitos, quanto, enfim, somente material, né? E a gente vai chegar, não. E no Brasil também, dentro dessa, existe uma questão que é o acesso à habilitação. O Rio Grande do Sul tem em torno de 47% da população habilitada a dirigir um veículo. Nós temos estados que esse número é menor que 20%. Ou seja, existem muitas pessoas no Brasil que não estão habilitadas a dirigir e estão conduzindo o veículo, né? Então, é um grande desafio fazer uma política nacional que consiga, né, trazer uma isonomia maior entre os estados. Eu acho que esse Isso é uma falha de fiscalização? Eu não diria uma falha de fiscalização. O que eu acho que é isso, tá? E eu não tenho a menor dúvida disso. Qualquer um de nós que vai ao Nordeste, enfim, em férias, quando tu começa a andar nas cidades do Nordeste, tu vai ver, o capacete para eles praticamente inexiste. Tá? É fiscalização? Sim, é fiscalização, mas também é cultura e também é educação. Na verdade, são os três eixos que se falam, né? Precisa da necessidade do esforço legal, que tem a ver com a fiscalização de trânsito, tem a ver com a questão da engenharia do trânsito, né? De ter as ruas bem planejadas e tudo mais, e principalmente a educação, né? A questão das pessoas terem a consciência, né, no trânsito a respeito do que ele é um ser humano, né? De ver o motorista como um ser humano, que normalmente acaba acontecendo isso, né? Existe uma espécie de... A gente só vê o carro, a gente acaba não vendo que dentro tem uma pessoa dirigindo, né? A gente acaba tendo essa, vamos dizer assim, essa desumanização do trânsito, né?
questão que acaba sendo uma questão que nós temos que superar, e isso só se supera com educação, com cultura. E também, principalmente também com engenharia, né? Como ele disse, os 3 E's são fundamentais. Engenharia, esforço legal, que é a fiscalização, e educação. Eu dou um exemplo, assim, banal, porque, sabe, é uma banalidade, infelizmente, 2 óbitos, mas banais. São Paulo, há 2 anos atrás, implantou a faixa azul para motocicleta. Aonde eles implantaram, não tiveram, nesses 2 últimos anos, nenhum único óbito. Aquilo que tinha dos motociclistas em São Paulo andarem com a mão na buzina, o pé levantando e derrubando o retrovisor, acabou. E junto com isso, acabaram os óbitos. Nós estamos, desde setembro, nós encaminhamos um pedido ao Senatran para que Porto Alegre também, como São Paulo, experimentalmente, porque isso é uma experiência, né? As licenças são dadas, são fornecidas pela Senatran de caráter experimental, para que a gente consiga também fazer aqui algumas faixas azul exclusivas para motocicleta. O que é a faixa azul? Uma moto anda atrás da outra, num espaço suficiente para ela passar entre os 2 carros. Isso me remete lá, e por isso eu disse que eu tenho muito tempo de casa, né? Lá em 97, quando o código foi escrito, o artigo 56 era direto: é proibido trafegar no meio de veículos. Bom, eu não vou aqui, entende? Alguém foi lá e sucumbiu esse artigo. Ou seja, Criando o corredor da morte, como alguns motociclistas falam. eu não diria isso, tá? Tá dizendo, mas é realmente o seguinte: se tu vai ter corredor, que seja com segurança. Já que ele existe, ele é uma realidade. Já que ele existe, é uma realidade, que seja com segurança. Que seja um corredor da vida, né? Da vida, e não da morte. Bem pensado, planejado Então, e entendido por todos. Até porque a distância, a largura desse corredor depende da velocidade da via. Se a via for de 50, ele tem que ter 1,10 m. Se for 60, 1,20 m, e assim por diante. Bom, nós estamos há 6 meses aguardando que o Senatran nos possibilite de fazer uma implantação aqui. Infelizmente, a gente teve agora em fevereiro 2 acidentes com moto, os 2 fatais. E, por coincidência ou não, como o município tem várias câmaras na cidade inteira, nós pegamos exatamente o momento do acidente. Dos 2, motociclista passando no meio de 2 carros. Num, ele bateu com o ombro num carro e caiu embaixo do rodado do caminhão. Exatamente assim como eu estou dizendo para ti. E o outro, infelizmente, se repetiu igual. Tentando passar onde não tem espaço entre os carros, de uma forma que não tem respeito nenhum à sua própria vida. Então a gente também precisa, assim como o Detran, que os órgãos nacionais de trânsito nos ajudem a combater. Isso é uma guerra. O trânsito, queiram, o número de mortes que a gente tem na guerra são talvez até menores que o número que a gente tem na guerra do trânsito anual, não só no país, não só no Brasil, como, enfim, na Índia, na China, onde tem os números. Quem trabalha nessa área não tem descanso. É isso, cada dia é um dia, a gente tem que enfrentar cada dia de uma vez e ganhando a guerra dia a dia, batalha dia a dia, né? Porque para a gente conseguir ganhar a guerra lá na frente. E não é só o motociclista, né? A IPTC tem hoje um projeto que desenvolve junto, até mesmo com o Detran, que é o pedestre idoso. Infelizmente, junto com os motociclistas, são os maiores números que a gente tem de óbitos. São de pedestres idosos. Porque aí vai o quê? Vai desde a dificuldade de locomoção, ele começa a atravessar a via no sinal verde para ele, quando falta a última perninha para chegar do outro lado, o sinal abre e o motorista não espera que ele passe e arranca. Entende? Então, são coisas assim que são muito fáceis de ser evitadas. Mas, para isso, o motorista tem que ter a educação e tem que saber que, o que eu sempre digo para mim, isso o dia que as pessoas entenderem isso, nós vamos ter uma grande mudança no trânsito.
todo motorista, excepcionalmente, ele é motorista. Mas todo motorista, em algum momento, ele é pedestre. E quando ele se enxergar como pedestre e não como motorista, esse número realmente vai despencar. Mas a gente precisa disso. A tecnologia para erradicar os sinistros de trânsito, acidentes de trânsito, já existe, né? E é justamente essa questão, a consciência do ser humano. Se o ser humano se conscientizar que aquela pessoa que está esperando para atravessar a rua está um pouquinho mais devagar, né? Que tem que esperar aquela pessoa, que o sinal verde não é uma coisa tão impositiva assim, né? Que pode aguardar um pouquinho mais para aquela pessoa terminar a travessia dela, né? Aquela questão do raciocínio, dizer, não, olha só, tem espaço aqui para passar uma moto, né? Vou deixar, também tem muito isso, né? O veículo às vezes não fecha o corredor para não deixar, né? Às vezes a gente tem que colocar muito isso, tem que criar realmente uma empatia de perceber que somos todos seres humanos, que somos contemporâneos, estamos todos vivendo ao mesmo tempo e deslocando o espaço da forma mais segura possível, né? Infelizmente, essa guerra que o Carlos fala dos órgãos de trânsito, né, fiscalizadores, enfim, de conscientização, que organizam campanhas e tudo mais, que cuidam do trânsito das pessoas, dos pedestres, que fazem parte do trânsito, essa guerra contra os acidentes, contra os problemas no trânsito, ela também pode ser chamada, também podemos chamar de guerra, às vezes, entre motoristas e motociclistas, entre motoristas e pedestres. Passa um sentimento, às vezes, de uma disputa inócua, uma disputa que não existe, Exatamente. que não deveria, pelo menos, existir, né? É exatamente o que eu disse, né? Quando o motorista se conscientizar que, excepcionalmente, ele é motorista, mas sempre ele é um pedestre, isso vai mudar. Às vezes ele se traveste com aquela capa do carro e acha que ele é motorista sempre, né? Exatamente, e a impessoalidade do carro, né? Eu acho que tem essa questão que é muito importante a gente ressaltar, que o carro é uma questão impessoal, né? Tá vendo o carro, tu não tá vendo a pessoa dirigindo, né? Isso é muito engraçado, né? A gente vê, assim, a forma com que as pessoas interagem, né? Ele está fora do carro, ele é uma pessoa. Ele entrou ali para dentro, ele entrou para dentro da cápsula, ele se transforma. Entende? São coisas que não dá para te entender. As pessoas se transformam, acham que ali dentro são super-homens. Mas o carro também se desmancha. O carro também tem danos. E esse dano, às vezes, um desenho clássico do Disney, que é o Pateta. O Pateta, exatamente. É tipo o médico monstro, e o Pateta, ele é o cidadão exemplar, pai de família. Quando entra no veículo, ele vira um motorista maníaco. Exatamente. Então... E Felipe, tu falava antes sobre essa questão da impessoalidade, né, quando entra no veículo, e também de ter um trânsito mais humanizado. O Carlos, logo na primeira manifestação dele aqui no programa, falava dos demais modais que também compõem o trânsito e dos pedestres que estão inseridos. A gente avançou nessa questão falando um pouco dos idosos, que têm uma maior letargia, às vezes, para atravessar uma via, né? Lhe pergunto, como trabalhar essa questão da humanização? Como é que o Detran também pode trabalhar essa questão na mente dos motoristas? O Detran, ele precisa, né, nós temos várias políticas e várias questões envolvendo a Escola Pública de Trânsito. Tá? A Escola Pública de Trânsito, que agora tem uma sede, depois de muitos anos. Muito boa a sede, realmente merecia. Merecia a sede, espetacular. A gente lá está desenvolvendo cursos e tudo mais para junto com a população ter um acesso à continuidade. A educação para o trânsito tem que ser uma política contínua. Então, como eu te disse, que tem que ser combatida no dia a dia a batalha, a Escola Pública de Trânsito se torna um braço importantíssimo para essa política pública, né? Ficar mais próxima do ser humano, do gaúcho, né? E eu acho que temos tudo para alcançar aí metas mais adequadas no trânsito, trazendo maior conscientização para o povo gaúcho em várias E até frentes. Junto mesmo ao Detran, me corrige a data, mas eu acho que eu não estou enganado, até porque eu recebi agora, faz alguns minutos antes de vir para cá, dia 28 vai ter um seminário lá na escola do Detran, né, trazendo todos os municípios do estado
Na verdade, aí nós vamos fazer um encontro de gestores, Isso, né? De gestores, de secretários. Para tornar mais uniforme essas campanhas do Exatamente, Estado. por causa que cada município tem sua particularidade, né? Então, Como tu falava do Estado, dos estados, né? Exatamente. Assim como no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, quantas sinaleiras aí para Porto Alegre? Conjunto semafóricos são 1.100. Nós temos vários municípios do Rio Grande do Sul que não tem conjunto semafórico, que se usa a rótula como que na verdade Tem município que não tem semáforo? sim. Existe, claro. Tem municípios do interior que não tem semáforo. Não há né? necessidade. Não tem necessidade, né? São municípios com menos de 5 mil habitantes, são municípios que então a realidade no trânsito desses municípios é muito diferente de Porto Alegre, né? E também existe aquela questão do Porto Alegrense quando vai para Gramado, né? Que ele se adapta né, ao trânsito de Gramado lá. E ele vive para na elogiando, faixa, achando isso. sensacional, mas Gramado quando volta para cá, é tudo legal. Daí tu vai ver a placa Porto Alegre, tu vai ver a placa Canoas, tu aí vai ver vira a o placa... pateta dentro do veículo. Aí como tu no entra desenho. aqui e tu vira o pateta. Né? E além disso, não, acho que não estou enganado, acho que não são todos os municípios hoje, acho que a grande maioria já está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, mas há pouco tempo atrás existiam municípios ainda que não estavam Sim. integrados. Deve ter aí uma meia dúzia de 60 municípios que ainda não se integraram. E nesses municípios não há como inferir as É o que estatísticas o de Detran, trânsito. e o CETRAN trabalham, né, para O integrar. Detran tenta oferir, a partir dos dados do Consultas Integradas, que é o Consultas da Polícia, Boletim de Ocorrência, né? A partir daí que a gente cria toda a estatística estadual. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu peguei todos os municípios do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2021, para pegar dados a respeito de comportamento tanto do motorista, quanto os dados quanto a sinistralidade fatal, tá? E isso trouxe alguns dados interessantes, por exemplo, que o trecho onde mais acontecem fatalidades a cada 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul é um trecho da BR-386 entre Marques de Souza, Pouso Novo e Fontoura Xavier, ali. Então, ali é onde ocorre a maior causa de morte, ali no Rio Grande do Sul. Tem uma sequência de pontes entre montanhas ali. E além disso, né, Entre os vales, sem na verdade. citar nomes, né, a própria concessionária que assumiu o local lá, o primeiro trecho que ela está trabalhando para duplicar é exatamente isso, porque é onde tem maior morte. Exatamente, né? É o primeiro trecho da 386 É a prioridade. que eles estão duplicando é esse, porque é onde tem o grande número de óbitos. Exatamente. Ali ainda é mão dupla, vai e volta, está sendo duplicado agora justamente por causa desses dados que Sim, o exatamente. Detran tem, que a Grande circulação de PRF tem. caminhões também. Exatamente, muita circulação de caminhões, de ônibus, né? Acontece ali que as mortes que ocorrem naquele trecho acabam sendo de grande potencial ofensivo. Muito ao contrário dos sinistros que a gente está falando em Porto Alegre, Claro que que aumentou, são- mas a ofensividade deles é menor, a fatalidade deles é menor. Na estrada, com certeza, a potencialidade quando se soma velocidade, se soma outras questões, até questões de engenharia de trânsito ali, acaba tendo maior potencial ofensivo e trazendo mais risco para aquele usuário daquela estrada É ali. mais ou menos como, claro, lá o número é bem maior, mas nós temos problema na BR-290 também, nessa região das minas ali. Por quê? São os caminhões das minas, são os caminhões da madeira, são os caminhões do lixo que trafegam nesse eixo ali. E qualquer pancada que houver ali também é trecho de mão dupla. Quando bate de frente. Aí o risco é muito grande. Né? Então, são vários fatores que fazem, como o mesmo dissesse, alguns minutos atrás, daqui a pouco tu tem um acidente só no mês inteiro, mas naquele acidente, infelizmente, teve 5, 6 óbitos. Tá? Depende da gravidade, e esse é o grande problema que a gente tem e enfrenta para reduzir esses números. E voltando àquela questão da morte a cada 100 mil habitantes, que a meta é 7,83% no Penatrans, o município de Pouso Novo, segundo meu trabalho, meu mestrado, de 2011 a 2021, é 250 mortos a cada 100 mil habitantes em 10 anos. Então, quer dizer que é realmente para te baixar esse número para 7,83, se precisa de uma política pública muito forte, né, muito presente,
tanto para o usuário daquela estrada, Exato, quanto até para o próprio município, né, que pode ter no dia a dia, ter que lidar sempre com o hospital com o leito ocupado por causa do A gente sinistro vai que falar também acontece. dos gastos, dos custos, né, olha, dos acidentes. quando eu estava, eu não sei o número de hoje, tá? Mas quando eu estava lá no Denatran, em 2011, tá? O SUS gastou, naquele ano, em 2010, eu estava lá em 2011, em 2010 o SUS gastou 8 bilhões de reais com acidentes de trânsito. Hoje o número deve ser muito maior. Sim. Mas, ou seja, há 14 anos, 13, 14 anos atrás, já se gastava quase 10 bilhões só em acidente de trânsito. Tá? As vítimas, enfim, tudo que envolve, né, o SUS era o valor naquele momento, era um número, naquela época, era estratosférico. Hoje deve ser muito maior, não tem o número de hoje, mas é um número muito maior. E aí vem, sabe, o que se faz? Se tu for pensar, tu chega, cara, eu trabalho o dia inteiro para reduzir isso, aí levanto de manhã, morreu 3, 4 na noite. E aí não existe, gente, olha, eu acho que a engenharia é fundamental, a educação é fundamental, mas a fiscalização tem que estar junto. Infelizmente, se não houver uma fiscalização forte, não vai. Eu lembro que quando eu fui, em 2011, com o presidente Alessandro Barcelos, que hoje é presidente do Internacional, ele era presidente, ele era o diretor-geral do Detran na do época. Detran. Fui eu e ele no Rio de Janeiro criador. conhecer a lei seca. Lá no Rio de Janeiro era a lei seca. Viemos de lá apaixonados e um mês depois criamos aqui o Balada Segura. E esse é um projeto que deu certo. Não tem que fazer e tem que ser todas as noites, tem que ser das 9 da noite às 6 horas da manhã, direto, porque infelizmente as pessoas só entendem quando são fiscalizadas. Porque não é possível. Porto Alegre vinha num número, o ano passado, de redução de óbito de 20% até o mês de dezembro. Em dezembro, nós aumentamos 15% o número. Ou seja, dos 20, nós ficamos em 5. Aí tu vai ver, mas por que dezembro? Festa, qualquer empresa tem sua festinha. Dezembro é dezembro. Férias, ali começa o calor, o pessoal sai mais. Sim. E não tem. Se tu não fizer fiscalização, se tu não estiver na rua, e se tu não usar o etilômetro, e se tu não penalizar, o álcool é um inimigo mortal. Exatamente. Não adianta a gente querer esconder. O álcool, hoje, para mim, o álcool e o celular são os 2 grandes vilões que tem. Digamos 3. Eu vejo 3, assim, que são vilões. O álcool, a velocidade e o celular. Sim. A Balada Segura é um exemplo de política pública bem implementada, tá? Porque ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. É diferente. Ela transcende governos. Ela é uma conquista da sociedade gaúcha. E o mesmo tem que ser feito com a questão da educação. Tá? Eu acho assim que a Escola Pública de Trânsito ter sido inaugurada é um exemplo de uma política pública que tem que começar a ser contínua, tem que começar a aparecer mais no estado inteiro, assim como a Escola de Mobilidade da IPTC. Né? Só para te ter uma ideia, a IPTC, há 6 meses atrás, ela tinha diretoria de operações, diretoria técnica, administrativa financeira e o presidente. Há 6 meses atrás, nós criamos a diretoria de educação, justamente pensando nisso. Nós já tínhamos a escola de mobilidade, mas não tínhamos uma diretoria específica para tratar disso. Né? E aí, isso é tão importante, a educação é tão importante que mereceu da IPTC uma direção. Assim como o Detran tem a própria escola, que, volto a dizer, quem não conhece, que vá conhecer a escola, o prédio da escola pública do Detran. É algo assim de realmente dar orgulho de quem vê. Exatamente. E é exatamente nesse tipo de investimento de políticas públicas que é necessário, tá? Para trazer a educação para abranger todo o Estado. Né? A sede da Escola Pública de Trânsito está em Porto Alegre, mas a educação para o trânsito tem que chegar
né? Aquaraí, Barra do Quaraí, São Borja, Alegrete, nós temos que começar a pensar na ampliação em todo o estado, né? Nós conseguirmos chegar lá, né? Sobre essa questão dos investimentos, é um bom gancho para eu citar aqui 3 pontos que vocês trouxeram para o nosso programa. Primeiro, dos investimentos, acredito que seja unanimidade entre os especialistas, como é também no tratamento de doenças, que é mais fácil tu fazer a prevenção do que depois o tratamento da pessoa já lá num leito hospitalar, assim como é também com os acidentes. É mais fácil investir em campanhas de conscientização do que ter que tratar. Para colaborar com os dados, então, que você trazia, Carlos, sobre os gastos, os custos que temos com esses acidentes no país, né? O o governo federal indica que 4% do PIB da renda brasileira é gasta todos os anos com pagamentos de benefícios por invalidez ou apenas com a perda dessas pessoas por produtividade, né? Elas já não serão mais capazes de exercer alguma atividade produtiva para o nosso país. A segunda questão também que eu queria trazer é sobre as causas maiores, né, que indicam aí, além da velocidade, imprudência, bebida alcoólica. Nós tivemos um caso há poucas semanas em São Paulo que indicou uma queda de uma alça de acesso perto de um dos aeroportos da capital paulista, que indica que a pessoa estava com chinelo, dirigindo com chinelo, e a alça do chinelo, enfim, prendeu no pedal do acelerador, um carro automático, e a motorista perdeu o controle do veículo, acabou, né, caindo. Então são questões também para a gente trazer, né, para a gente indicar para as pessoas ficarem atentas. E ainda sobre essa questão dos investimentos, eu queria saber por parte da IPTC como são feitas essas campanhas. Quem é o público-alvo mais abordado? Claro, todos nós fazemos parte do trânsito, dos mais novos aos mais idosos, mas quem é o público principal das campanhas aqui na IPTC? Hoje, os nossos 2 públicos-alvo, motociclista e pedestre e pedestre idoso. Principalmente o pedestre idoso, que é onde as mortes estão ocorrendo. Nós temos programas que tratam especificamente desses 2 maiores responsáveis hoje pelos óbitos na cidade, né, que é o motociclista e o pedestre idoso. Bom, o que a gente está fazendo para que isso melhore? Primeiro, a nossa educação trabalha direto com motociclista, as nossas blitz 2 rodas, que a gente faz 2 blitz por semana de 2 rodas, que é específica para motociclista. E aí um dado muito, mas é muito ruim, de todas as motos que nós abordamos semanalmente, 30% são condutores não habilitados. 30%. Aí tu vai perguntar para eles, por quê? Porque a habilitação é muito cara. Cara, se tu quer trabalhar nisso, tu tem que te profissionalizar, velho. Tu tem que tirar a habilitação, a tua moto tem que estar com pneu bom, tem que ter freio bom, tem uma série de coisas, entende, que a gente tem que trabalhar. Então, isso. E os pedestres idosos. Além disso, o que a gente está fazendo mais? Bom, o ano passado nós fizemos, a IPTC fez um investimento em equipamento. Primeiro investimento que nós fizemos, nós aumentamos em 30% o número de lombada eletrônica na cidade. Tá? Aumentamos 30%. Criamos o programa da Onda Verde, ou seja, nós estamos nos 600 maiores cruzamentos da cidade, nas semáforos da cidade onde tem mais movimento, nós estamos implantando um sistema de onda verde, tá? Via GPS, que não vai precisar mais aquele fiozinho que alguém ia lá, roubava o fio, caía o sistema e não tinha como operar. Então agora vai ser tudo direto da nossa central. Eu vou operar esses 600 semáforos, dali mesmo eu digito e ele vai na hora entrar e vai dizer o que eu quero. Tá? Nós já tínhamos isso, mas a gente tinha antes com fibra. Alguém ia lá, rompia a fibra e aí perde, não tem sinal, enfim. Resolvemos isso. Hoje é tudo via telefônica. Outra coisa que a gente está fazendo esse ano. Porto Alegre talvez seja a única grande capital que ainda não tinha adotado os caetanos. Nós vamos, a partir desse ano, estamos com uma licitação na rua para
instalar finalmente os caetanos nos semáforos, ou seja, passou no sinal vermelho, vai apontar e... Eu pedi para o senhor explicar, caso que muita gente não o sabe, caetano né? Como é que funciona o caetano. O caetano é um sistema de fotografia que fotografa quando o veículo chega e ultrapassa o sinal vermelho. Se está vermelho, ele passou, vai bater uma foto assim como se fosse um radar móvel, um pardal. Está ali a foto com a velocidade, vai aparecer a foto do veículo passando no sinal vermelho. Cachoeirinha tem ao lado aqui na região. Cachoeirinha tem. Porto Alegre não tinha. Tá? Nós vamos agora implantar. E a outra coisa que a gente também vai fazer, nós vamos aumentar. Hoje nós temos, em números redondos, 120 faixas controladas por pardais. Nós vamos passar esse número para 800. Ou seja, nós vamos quadruplicar, quase quintuplicar o número de pardais da cidade, de faixas controladas. Tá? Por quê? Porque não adianta, infelizmente, por mais que a gente trabalhe a redução de velocidade, as pessoas ainda não entenderam que a velocidade na cidade é 60. Nós só temos uma única via na cidade que é 80, que é Castelo Branco. É a única. O restante tudo é 60. Em vias que nós temos muitos pedestres, dou 2 exemplos, tá? Nós estamos modificando a velocidade dela, que é Oswaldo Aranha. Nós tínhamos um grande número de atropelamentos ali no Oswaldo Aranha, próximo ao HPS, do lado do HPS, idosos. Estamos reduzindo aquela via para 50. A mesma coisa na João Pessoa, que também... Eu ia chutar que era na João Pessoa. Justamente por causa do... Infelizmente. Do BRIC. Muitas pessoas indo à Redenção e através, então nós também estamos reduzindo. Não, um local por muitas vezes também histórico, que as pessoas passam contemplando, às vezes ali na Oswaldo Aranha, uma situação. Na João Pessoa também, pela proximidade da Redenção, das árvores, enfim. Tem gente que vem de fora e caminha numa velocidade que não é a do porto-alegrense mais ativo, né? Nós estamos agora, nesse momento, implantando uma nova lombada eletrônica, justamente por causa do número de mortes que houve em 2 meses lá. Tivemos 3 mortes o ano passado na Venceslau. Quem desce, sabe onde é a sociedade de engenharia? Sim. Tu desce a Venceslau, quando tu vai entrar na Coronel Marcos, aquela curva ali, o ano passado a gente teve, em 2 meses, 3 horas. Onde tem a faixa reversível ali? Exatamente na faixa reversível nós vamos implantar uma lombada eletrônica ali para podermos diminuir esse número. Para quem chega na descida já chegar com a velocidade reduzida. Ele vai estar lá embaixo, quase na curva, porque ele chegar com a velocidade bem reduzida. Daí, pô, implantaram uma reversível ali para não trancar. Tu faz uma coisa e acontece outra. Enquanto deslocamento, sensivelmente melhorou. Não, claro. Acabou a tranqueira. Mas, junto com a faixa reversível, nós temos que manter uma velocidade máxima ali, para evitar os acidentes. Então, a gente, semana passada, a Secretaria de Serviço Urbano reasfaltou ali, e essa semana nós estamos começando a implantar uma lombada eletrônica ali para diretamente terminar com os acidentes fatais que haviam ali. Um pouco mais à frente tem uma grande escola particular ali que gera um movimento de escolares bastante grande. Um pouquinho adiante tem a escola, tem a ABB, tem a PSEFER, tem o MP também, a associação. A associação do MP, do Ministério Público, tem várias. Então, são coisas que a gente tem que ir fazendo para quê? Tu faz educação, tu faz fiscalização, mas tu também tem que fazer engenharia de tanto. Se tu não fizer, as coisas saem a gente perde a mão, né? E aí depois que tu perde o caminho para te conseguir restabelecer novamente, é difícil. Mas é assim, né? Como ele diz, dia a dia. Exatamente. Trânsito é dia a dia. E Felipe, deixa eu te pedir licença um pouquinho para a gente, antes de avançar contigo no programa, vou aproveitar mais um pouquinho que o Carlos está trazendo algumas novidades aqui de implementações nas vias de Porto Alegre, aqui talvez até em primeira mão, trazendo aqui no aumento de pardais, monitoramento, e lombadas e tudo mais. Ali sobre a João Pessoa ainda, a gente sabe também que existem muitos atropelamentos por ônibus, dentro do corredor de ônibus. Também tem sido feito algo diferente nessa questão do corredor de ônibus? Eu te convido para te passar ali e dar uma olhada. Eu disse há poucos minutos atrás que nós implantamos
10 lombadas eletrônicas a mais o ano passado. 4 foram dentro de corredor de ônibus. Na João Pessoa, exatamente na Redenção, tanto no sentido do bairro centro quanto centro-bairro. E na Bento Gonçalves, lá na frente do Carrefour, que também tínhamos um número grande de acidentes com ônibus, também. Uma no bairro centro e outra no centro-bairro, justamente para nós podermos reduzir a velocidade e reduzir os acidentes dentro do corredor de ônibus. E é através de lombada eletrônica, não tem outra saída. Faz campanha e as coisas não acontecem. Então, algumas coisas a gente tem que fazer em termos de não só a educação, como engenharia de trânsito, mas a fiscalização junto. Porque se não fiscalizar, não adianta. Não Felipe, então agora para a gente avançar contigo aqui no programa, você fez a sua dissertação ali na região do Alto dos Vales, ali para cima do Vale do Taquari, né, a partir de Pouso Novo, né, a minha dissertação, na verdade, ela pega o estado todo. A minha dissertação perfeito. apontou que ali era um trecho crítico. Que ali é o trecho Ótimo. crítico. Tá. Sobre sinalização e condições das vias nas estradas, pergunto para você, como representante do Detran, como é que vocês identificam as diferenças na hora de montar uma engenharia de tráfego para as vias urbanas e para essas vias estaduais, transestaduais, enfim? Na verdade, é tudo mais ou menos segue as regras do CTB, né? Do Código de Trânsito um padrão. e do Senatran, né? Então, ele todas essas vias seguem um padrão, né? E, se eu não me engano, são feitas pela NTT e pelo DENIT, né? Que na maioria das vezes... Na rodovia o DENIT, no estado DAER, né? O DAER, sim, nas rodovias estaduais. E na federal DENIT. DENIT, claro, exatamente. Tudo isso em conjunto com o Detran, com o batalhão rodoviário da Brigada e a PRF, né? A Polícia Rodoviária Federal, né? As sinalizações visam sempre uma melhoria, né? Nas rodovias, né? Ainda existe um grande desafio, eu acho, né? Nessa questão, né? Nas placas, eu acho que se tornar mais claro as informações, às vezes, assim, né? Passa pela questão da educação também, né? Tem algumas coisas motoristas assim, forem mais tem algumas coisas assim que a gente não percebe, né, Felipe? Mas se nós olharmos aí a coisa de 2, 3 anos atrás, eu dou um exemplo. Porto Alegre, Florianópolis. Qual era o trecho que tinha maior acidente? A partir do Mambituba até Palhoça. Exatamente. Se tu olhar hoje, qual é o trecho que menos tem? Mambituba até Palhoça. Por quê? Por causa que foi feito investimento ali. Região de Araranguá, Laguna, Criciúma, entrada para Criciúma. O DENIT e a PRF botaram um radar móvel de 40, e é assim, ó, aonde tem risco tem o radar. Exatamente. Aonde tem risco eles botaram um radar. Fez assim, ó. Os índices de acidentes que nós tínhamos lá gravíssimos. Exatamente, diminuiu bastante. Se foi. Então, ele foi assim, ó, muito feliz quando ele diz, os 3 vezes tem que andar junto. Se não andarem junto, não resolve. Então, aproveitando a tua dissertação, né, que viu todo o Estado, nessa questão dos investimentos em pardais, radares, enfim, a gente sabe também que o governo federal, alguns anos atrás, ainda na gestão anterior, reduziu alguns pardais aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Algumas lombadas, na verdade, né? Por exemplo, que a gente chama de Itabaí-Canoas, na 386, até Lajeado, havia 3 redutores para 50 por hora, e eles já não existem mais. Um deles ainda existe e para 60. Sim. Então, essa também é um complicador, né? Na verdade, que na verdade são áreas sensíveis, né? Provavelmente ficavam em partes onde teria que ter uma redução de velocidade pelas adjacências. Teve um caso famoso do atropelamento dos índios, alguns anos atrás, ali na 386, que foi justamente essas questões vieram justamente para tentar melhorar essa questão. E realmente acho que no governo federal passado aconteceu, assim como outras questões, como foi alterada a questão da validade da CNH para aumentada para 10 anos, assim como teve algumas alterações na legislação para suspensão de condutores, que pode ser interpretado como um afrouxamento, mas eu acho que não diminui em nada a nossa carga de responsabilidade de educar no dia a dia, de batalhar no dia a dia na questão do trânsito. Eu queria complementar na questão dos custos, tá? Estudos do IPEA
apontam que é 60 bilhões de reais ano no Brasil é gasto, é perdido, né? É gasto a cada no trânsito, né? É perdido. Imagina, em 10 No anos, país. de 8 passou para 60. De 8 bi passou para 60. Mas daí tu pegou só o SUS, né? Só o SUS, né? Mas eu tô pegando Geral. né? Daí tem custo Sim, de vai ao seguro, encontro tem dos custo- 4% do PIB do que eu havia 4% do referido PIB que tu anteriormente. tinha dito Só é o totalmente. número absoluto, não percentual. Exatamente. Então se calcula mais ou menos isso no valor do IPEA, né? Então deixa bem claro que, né? E eu digo assim, o custo não é nada comparado ao custo de uma vida ali. É verdade. Né? E eu acho que essa é a questão maior, assim. A gente perceber como a necessidade de viver é primordial, né? E às vezes a gente acaba no dia a dia não percebendo o quanto é necessário isso, né? E eu acho que e a gente tem que também ter um respeito à vida do outro, né? A gente perceber que é Não aquela... estabelecer essa disputa. exatamente, Não há disputa. exatamente. Não há disputa nenhuma. Nós todos estamos jogando o mesmo jogo, né? Nós todos estamos vivendo... Querendo nos locomover. Eu vou usar uma frase de uma grande amiga nossa, diretora do Detran, a Disa. Ela fez uma campanha há pouquíssimo tempo aí da empatia, né? Exatamente. O Detran fez uma grande campanha falando da empatia. E é isso. Eu vou te dar um dado agora que, para mim, isso é estarrecedor. Assim, são umas coisas que eu não consigo entender. Se tu andar sozinho no teu automóvel, tu é obrigado a usar o cinto de segurança. Correto? Perfeito. Aí, quando tu vai olhar o manual de fiscalização de trânsito do país, tá? Uma coisa que era reto e direto, foi abolido. Motorista de ônibus hoje, que trafega com 40, 50, 100 pessoas dentro do veículo, não é mais obrigado a usar cinto de segurança. Tu consegue explicar uma coisa dessa? O motorista não é obrigado, eu não conheço. Sabe? Eu tô te afirmando. Aham, sim. Está lá no manual de trânsito brasileiro, de fiscalização de trânsito, que aquilo que era obrigado até pouquíssimo tempo atrás, que era o motorista usar o cinto, Parece algo básico, banal. Né? hoje não é mais Deveria obrigado. ser- Isso é tão, sabe, é uma coisa retrocesso. tão esquisita que quando tu vai lá no Senatran para fazer o cadastro de um veículo novo, seja lá ônibus, caminhão ou qualquer coisa que seja, e eu estou falando coisa no pejorativo, tá? Para ser bem sincero, estou brincando, estou gozando, é de chorar, cara. Quando tu vai lá registrar um veículo novo, seja ônibus ou não, o cinto de segurança é obrigatório para o motorista. Tem que ter o cinto, senão não cadastra o veículo. Senão o Detran não registra. E aí quando tu vai para a rua, o cara não precisa usar. O que eu vou dizer para o meu fiscal? Que isso está certo? Como a gente vai educar aquela criança Como é que que está tu andando vai no educar, ônibus? entende? Quem está andando no ônibus. Se o próprio motorista não com sabe. Tá, enquanto tinha aquela, enquanto tiver motorista, passageiro sentado, passageiro em pé, não precisa botar cinto no passageiro, tá tudo certo, porque tem em pé, então, o risco para em pé não justifica ter por sentado o cinto. Mas o motorista, pelo amor de Deus, né? E hoje é liberado, pode ir em qualquer local do país, dá uma saidinha agora e olha, Porto Alegre, raríssimos motoristas usam cinto. Só usa quem está preservando a si mesmo, mas não que seja obrigado. Ele não é obrigado. E usando exatamente o que ele falou há pouco tempo atrás, e tu levantou agora, em relação aos governos que passaram, que aliviaram o CTB, ele foi muito feliz quando ele disse que as coisas têm que ser política de Estado e não política de governo. Porque se a limitação de velocidade no país inteiro fosse uma política de Estado, não ia ter presidente ou nenhum grande político que ia mexer nisso, porque isso é política de Estado. Por isso que não se consegue mexer no balada, porque é uma política do Estado. O Estado adotou aquilo como política. Não tem governador, ninguém vai mexer. Ela existe. Só que algumas coisas em relação ao CTB não são política de Estado, são políticas de governo. Sabe quantas vezes foi adiada, que hoje para mim é o maior absurdo, eu sei que tu já sabe do que eu vou falar. Quantas vezes foi adiado
o exame toxicológico, que é uma lei, adiamos de novo agora. Isso era de 2021, Sim. deram mais 2 anos para as pessoas fazerem o exame e colocarem na habilitação, tá? Aí quando venceu, interpretou-se que tinha mais 30 dias, que foi janeiro desse ano, e agora se fez, isso quando eu disse, interpretou-se, eu estou falando Secretaria Nacional de Trânsito, eu estou falando Conselho Nacional de Trânsito, jogou para abril. Eu, enquanto fiscal de trânsito, e não só eu participo de vários grupos de trânsito no país inteiro. Eu sou muito cético, tomara que eu morda a língua, mas eu acho que nunca vai ser obrigado ao toxicológico por motorista profissional. Infelizmente, porque as coisas vêm adiando, e já estamos lá em abril, já vão para maio, e assim vai indo, e o toxicológico não termina. Sabe por que Porto Alegre conseguiu reduzir um grande número de profissionais de táxi que tinha, todos nós sabíamos, mau atendimento, isso, vamos lá, aviãozinho e essas coisas todas que a gente sabe, porque a IPTC fez uma regulamentação que todo motorista de táxi, todo motorista profissional da cidade tem que ter o toxicológico. Se não tiver, não tem liberação. Então são coisas assim, sabe, que a gente... E é por isso que quando tu vê os números assim, como eu te disse no início, falar num número é muito fácil, cara. Pega o número 1 mais 1 é 2, tá certo? Mas tu vai olhar o porquê que isso acontece, por que aconteceu isso tudo. É uma análise multifatorial, né? Nós não estamos aqui nos queixando, nós só estamos constatando as coisas que acontecem e é por isso que os números aumentam. É a legislação fraca, as coisas são levadas mais adiante, vão mais um pouquinho, as coisas não acontecem. Felipe, para a gente finalizar então, por gentileza. Eu só ia falar a questão do aplicativo, né, que é justamente isso, né, se os aplicativos tivessem a regulamentação talvez um pouco mais, né, vamos dizer assim, rigorosa, né, ela poderia trazer um benefício também, né, maior a respeito dessas coisas. Mas, assim, para dizer assim, que o trânsito ele reflete a sociedade. Ele é um reflexo da sociedade, do momento socioeconômico e tudo mais. Para dar um exemplo bem claro disso, um dos poucos países onde ainda há aumento geral no número de mortes no trânsito é a Argentina. Então quer dizer que existe um problema socioeconômico lá forte e acaba refletindo na sociedade. E eu acho que Porto Alegre não sofre do mesmo problema que a Argentina, tá? Eu acho que o Porto Alegre ele está convivendo bem com o fim da pandemia, né? O pessoal está saindo na rua, o pessoal está sendo um pouco mais descuidado no trânsito, mas isso não está refletindo em fatalidade. E eu acho que essa é a boa notícia que nós temos para dar, né, Carlos? Que a fatalidade em Porto Alegre diminuiu. E vem diminuindo anualmente. E vamos continuar lutando para diminuir. Não tem a menor dúvida. Assim como no estado todo. Realiza programas como esse, abre esses espaços para a gente receber aqui representante do Detran, representante da IPTC, âmbito municipal, âmbito estadual, para a gente falar do trânsito como um todo, dos acidentes, das questões que envolvem a prevenção, as campanhas de conscientização. A educação, eu acho que é a palavra central, a palavra-chave para a gente encerrar esse nosso bate-papo é a educação. Foi o que foi dito pelos nossos 2 especialistas hoje aqui, então eu já vou me despedindo da nossa audiência, agradecendo aos nossos 2 especiais convidados, o Felipe Grisa, ele que é pesquisador, economista e analista do Detran RS. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Eu agradeço o convite. Também a gente se despede, então, do Carlos Pires, diretor de educação da IPTC, a empresa pública de transporte e circulação aqui no município de Porto Alegre, a nossa capital gaúcha. Obrigado, Carlos, pela participação. Nós que agradecemos e estamos sempre ao dispor, precisar, só... Estamos aqui justamente para fazer isso, conscientizar as pessoas que a educação é o caminho. Com certeza a gente vai requisitar muito mais vocês dois, o Detran e o IPTC, para que a gente não pare de falar nesse assunto, para continuar conscientizando toda a população. Como disse o Felipe logo na abertura do nosso programa, tem que ser uma educação sempre contínua, a gente não pode parar de falar de educação no trânsito. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.